Bom, muito bem. Vamos lá, vamos começar. São 18h35. Nós agendamos para iniciar às 18h30, então, dada aí a tolerância, né, respeitosa àqueles que não puderam entrar pontualmente, nós estamos iniciando esse bate-papo, e já iniciei a gravação, de modo que aqueles que não puderam participar amanhã recebam e tenham acesso aí e consigam aproveitar todo o conteúdo para oportunizar essa experiência pedagógica, essa experiência de viagem pedagógica, de saída de campo para os nossos alunos do oitavo ano. Então, antes de mais nada, eu agradeço já antecipadamente a presença de todas as famílias que dedicaram aí, estão dedicando um tempo a participar ao vivo desse bate-papo, e também os nossos colaboradores. A gente está aí com Ana Paula, coordenadora pedagógica, Jefferson, orientador educacional, Gleison, responsável pela equipe de atendimento e eventos, o João, que é também nosso agente de apoio nos eventos e também no atendimento, enfim. Não sei se o Hélio conseguiu participar, ele que é o professor de História das Crianças também, né? Inclusive foi um dos motivadores também dessa viagem, tá certo? Então, nosso objetivo aqui, dentro de tempo que for necessário, mas nada que seja também tão longo, né, para não cansar todos nós, é tirar todas as dúvidas e apresentar a vocês essa viagem pedagógica a Mariana, Ouro Preto e Inhotim, né? Temos uma apresentação que não é muito longa, algumas telas aí, e aí, durante esse caminho, se for necessário, ou de repente no final também, porque pode ser que alguma dúvida seja esclarecida ao longo da apresentação, aí a gente abre também para, seja no chat, seja no microfone, né, para que cada um esclareça, tá bom? Todos nós conhecemos, né, ou melhor, todos nós é muita coisa, né? Certamente a maioria de nós conhecemos a região histórica, uma das regiões históricas do Brasil, que é a região de Ouro Preto, e ali tudo que está em torno, especialmente Mariana. Claro que tem diversas outras cidades que compõem a região, né, histórica de Minas Gerais, mas não daria para a gente correr atrás de todas elas, né? Então a gente foca naquilo que é o clássico, que é Ouro Preto, Mariana, e apresentando também um pouco de Inhotim, né, como sendo um espaço já trazendo um ar de um pouco mais de modernidade, né, de cultura também para os nossos estudantes. Então, o objetivo dessa viagem é levar a oportunidade de verem na prática aquilo que eles têm estudado na teoria. Então, a vivência que falo que nas viagens pedagógicas, claro que é muito importante, óbvio que eles também têm momentos de descontração, de recreação, de vivência, o que é algo também muito salutar no desenvolvimento deles, enfim, para cada vez mais desenvolver essa interação social e, claro, que experienciar na prática um pouco de cultura e muito de história, já que esse é o foco, né, deste passeio, desta viagem pedagógica. Naturalmente, dado o período histórico, né, que Mariana, Ouro Preto se constrói enquanto centro, né, inclusive da economia do Brasil, na extração do ouro e outras preciosidades, a gente sabe que o aspecto religioso também tem uma conotação forte naquele contexto, e ao estudar todo o processo, né, do período da colônia, do período do Império, a gente também vai passar por essas reflexões. Mas é importante deixar claro que a tônica do processo da viagem não tem uma conotação religiosa. É sempre importante deixar claro isso, né? O pano de fundo da religiosidade atravessa, claro, que o contexto histórico, e isso também será explorado. Então, os alunos, claro, que vão visitar igrejas e tudo mais, mas nunca numa perspectiva catequética, né? Sempre numa perspectiva cultural, histórica e levando aí para a aprendizagem. O slide aí passou, Gleice, para vocês também? Passou, João? Passou, Obrigado. Obrigado. passou. Então, como disse há pouco, né, o objetivo da nossa viagem é conhecer de perto aí a arte, a religiosidade do período do Barroco, né, os aspectos do Brasil colônia, do ciclo do ouro, a importância do patrimônio cultural de um povo, sua conservação, além de proporcionar uma vivência, como disse há pouco, né, quer dizer, o objetivo é ter um momento
que seja de, cada vez mais, de enriquecer os laços entre eles, fora do ambiente escolar, e, ao mesmo tempo, a aprendizagem não vai faltar, né, nesse espaço que é tão fantástico aí, né? E promover experiências imersivas transformadoras ao visitar o Museu a Céu Aberto de Inhotim, onde estão integradas a arte e a natureza, né? É um ícone da arte brasileira, e a gente sabe que a gente tem aí a oportunidade de conhecer de uma forma mais próxima, dada a proximidade física, né? O Brasil é um continente e nem tudo, às vezes, a gente consegue trazer para dentro da experiência pedagógica. Então, mesmo Minas Gerais, estando distante aí, né, algumas horas de viagem, é muito possível a gente contemplar dentro de uma única viagem essas três importantes marcos e três importantes cidades aí do Brasil. Então, em Mariana, né? E aí, olhando para os três momentos da viagem, depois a gente tem uma linha do tempo também que possibilita compreender um pouco mais. Então, em Mariana, as crianças vão passar por esses pontos, né? O objetivo é que eles conheçam, dentro do tempo que vão ficar em Mariana, esses 5 espaços, né? A Praça do Coreto, né? A Praça da Sé, a Praça Minas Gerais, a Igreja São Francisco e uma mina em Mariana. Então, Mariana vai ser um lugar, até porque aqueles de nós que já conhecemos a região de Mariana e Ouro Preto, sabemos que Ouro Preto tem, claro, uma robustez maior, né, um volume maior de monumentos e atrações. Então, Mariana vai ser uma passagem um pouco mais rápida, deixando mais tempo para explorar em Ouro Preto. Mas esses serão os pontos aí que as crianças vão conhecer em Mariana. Depois, já em Ouro Preto, aí já tem, como disse para vocês, mais oportunidades e mais espaços que eles vão conhecer, né? Não sei se foram listados todos, viu, Gleison, João? Talvez pode ser que tenha outras coisas, né, que vão entrar dentro da programação. Mas, de toda forma, eles vão passar ali na Praça Central, que é onde fica em frente ao museu, salvo não engano, o Museu da Inconfidência, né? A casa de Tomás Antônio Gonzaga, a Feira de Artesanatos, que fica ali do lado também da igreja, enfim, eu esqueci o nome, é uma igreja clássica ali, que fica bem perto da Praça Central, a Igreja Nossa Senhora do Pilar, a Praça Central ficou duplicada ali a imagem, e o Museu dos Contos, né? Então, são alguns dos lugares que as crianças vão visitar em Ouro Preto. Mas, como disse, tem outras atividades também, né, que não estão aqui presentes, por exemplo, na apresentação. E no Museu de Inhotim. Aí o Museu de Inhotim, o foco é só o museu mesmo, né? Explorando o máximo, até porque ele é bem grande, então demanda tempo para as crianças andarem, conhecerem, né, as atividades que são propostas, né, dentro do Museu de Inhotim. Aliás, eu acho que eles passam, acho não, eles vão passar um dia inteiro para visitar o Museu de Inhotim. Aqui a gente apresenta para vocês, como de costume, o cronograma da viagem, né? As crianças, nós programamos essa viagem para o período saindo de Vitória, né, no dia 24 de novembro. Então, eles sairão daqui da escola às 22h30. Então, vão viajar, claro, durante toda a noite. Essa viagem a gente vai fazê-la de ônibus, até porque a passagem aérea, que se mostra interessante em algumas circunstâncias, para Minas Gerais, elas são muito caras. A gente sabe disso quando precisa comprar passagem para aquela região. Então, não ficava viável financeiramente a gente estruturar na passagem aérea, porque chegando em Confins, teria todo um tráfego terrestre que ainda manteria bastante onerosa a organização. Então, por isso, estamos organizando a viagem indo de transporte rodoviário, né, de ônibus. Então, saem de Vitória 10h30, chegando em Mariana, que é o primeiro ponto da atividade, às 7 da manhã. Claro que, ao chegar em Mariana, vão tomar um café, né, e no caminho também alguma parada que é normal, né, dentro do processo da organização da viagem. Terão aí de 8h30 toda a parte da manhã, né, a parte do tour em Mariana. Então, o primeiro bloco da viagem ali, eles vão ficar ali a manhã toda em atividade em Mariana. Meio-dia,
eles já chegam em Ouro Preto, né? A gente conhece Mariana e Ouro Preto, está muito coladinho, então eu não posso afirmar quanto tempo que gasta nesse deslocamento, mas sei que ele é bem pequeno por já ter ido da região. Então chegam em Ouro Preto, onde eles também almoçam e fazem logo na sequência o check-in no hotel. E aí, claro, já começa na tarde do primeiro dia o tour no centro do Ouro Preto, de Ouro Preto, né? E no final do dia já vão para o hotel no sentido de ali fazer sua hospedagem e passar a primeira noite da viagem. Só passar aqui. Pronto. Aqui. No segundo dia, né, toma um café da manhã. Então, a viagem ela vai compreender 3 dias completos lá na região. Então, o primeiro dia, metade do dia em Mariana, metade do dia em Ouro Preto. O segundo dia, todo em Ouro Preto. Então, eles tomam o café da manhã, aí já começam as atividades na sequência em Ouro Preto, né? Então, eles têm o tour em atividades, como nós dissemos, né, são várias atividades, e aí nós não colocamos aí a ordem de cada uma delas, porque são várias que eles vão desenvolver. Almoçam também em Ouro Preto, passam o dia, né, em tour aí, depois também na parte da tarde, pelo centro e pelas atividades todas. À noite, o jantar. E no dia seguinte, no terceiro dia da viagem, aí eles já vão para Inhotim e passam lá no Museu de Inhotim. Então, o terceiro dia, onde eles também almoçam. Então, o almoço do terceiro dia vai ser dentro do próprio museu, na estrutura que o museu já contempla. Então, toda a nossa contratação em Inhotim já contempla o ingresso, o guia turístico, já contempla também a refeição deles lá dentro. Em Ouro Preto e em Mariana, o processo de refeição em restaurantes selecionados por nós, claro que parte no restaurante, parte no hotel, e os guias também, claro, que vão acompanhar a nossa equipe e vão conduzir toda a parte da aprendizagem, da arte, da religião, da cultura, da história, durante o tempo em que eles estiverem lá, assim como também em Mariana. E saem, então, de Inhotim, aí pelo meio da tarde, aí por volta na apresentação 3h30 da tarde, já ir deslocando para Vitória. Então, eles fazem a ida à noite e também a volta à noite. E aí, chegando em Vitória, você tem a hora prevista, mais ou menos, Gleice, saindo de lá por volta de 4 horas? A previsão é que chegue 1 hora da manhã, né, João? Isso, por volta de 1 hora da manhã, meia-noite, é esse horário aí. Isso. Legal. Para todo esse processo, e esse processo da organização da viagem, ele consiste do transporte terrestre, de seguro viagem, da equipe que acompanha, né, dos ingressos nos lugares onde eles vão visitar, nas alimentações, camiseta de viagem que a gente sempre faz, né, a hospedagem no hotel, e a gente viu que são 2 diárias em hotel, com todas as refeições inclusas, exceto aquela durante a viagem, durante o trajeto, quando eles vão parar, né, em algum lugar para poder fazer algum lanche. E, claro, a gente também orienta que a criança leve algum lanche, caso prefira. E o café da manhã lá em Ouro Preto, lá em Mariana, né, Gleice? Quando chega em Mariana, é que a gente não Isso. colocou aqui o café da manhã na programação, porque aí também fica muito a critério de cada um. No mais, todas as despesas, desde o início até o final, contempladas, e este é o investimento que a gente tem para essa viagem, né? 249 para oportunizar aí a participação maior possível. A gente dá a oportunidade às famílias de dividir esse valor em até 10 parcelas, né? No cartão de créditos. A gente não consegue fazer esses pagamentos em boleto bancário porque a viagem já está próxima, né? Daqui a 2 meses já é a viagem, e se fossem boletos, a gente teria que fazer o pagamento total antes da viagem, então ficaria oneroso. Por isso que a gente entende que é melhor colocar em cartão de crédito, dando a possibilidade a todas as famílias em até 10 vezes, né? E aí está listado, né, tudo aquilo que eu falei de forma espontânea, todos os itens que estão inclusos aí nesta programação. Então, todos os ingressos e passeios, guia turístico, né, alimentação, hospedagem, transporte, seguro,
camiseta e tudo que há dentro dessa organização. E os documentos que são necessários, né? É uma viagem interestadual, então, naturalmente, tem algum documento que é necessário, não são documentos tão complexos, né? Mas tem que ter uma ficha médica preenchida, porque em caso de qualquer necessidade de atendimento de saúde, é importante a gente entender as orientações de cada necessidade de cada estudante, inclusive se há necessidade de algum tipo de acompanhamento de remédio que toma de forma contínua também para que a equipe possa auxiliar as crianças, enfim. Então, toda a parte de saúde, que a gente considera ser tão importante, a autorização de viagem de menor desacompanhado com firma reconhecida do pai ou da mãe. Então, claro, tem que ter essa autorização e o Gleison e o João, eles já têm o formulário padrão, então aqueles que aderirem depois, eles vão mandar essa autorização, fazer o preenchimento, reconhecimento em cartório, e aí é tudo tranquilo. E o documento de identificação, né? O RG, na verdade hoje ele fala mais RG, né? O documento de identidade que tem que ter atenção na validade. A gente sempre destaca isso, porque esses documentos eles têm validade, então se estiver vencido tem que correr para tirar uma segunda via, mas temos tempo hábil para isso ainda, né? Então, de modo a organizar aí, e a parte de documentos, ela como disse, era uma parte muito básica. Então, de um modo geral, são esses os pontos que a gente incluiu aí para a apresentação. Claro que nessa viagem a gente está programando ir com um ônibus, né? E esta viagem ela se aplica para as crianças do 8º ano, e nós temos um número de alunos, enfim, próximo de 100 alunos, mais ou menos, do 8º ano. E temos disposição em fazer de modo a que todo mundo participe. Mas a gente sabe que sempre tem as necessidades individuais e que nem sempre, às vezes, há interesse ou disponibilidade financeira de todos participarem. Então, lembrando que, como é uma viagem terrestre, a gente trabalha sempre com grupos ali entre 30 e 40 alunos. 40 porque é a capacidade máxima do ônibus, né? E 30 porque é a capacidade mínima para que a viagem cubra as suas despesas, né, sem deixar prejuízos, né, financeiros para a escola ou para qualquer família, ou a ter que mudar o preço depois no meio do caminho. Então, essa é a nossa expectativa. Como eu disse, se a gente lançando tiver uma adesão muito superior a 40 alunos, a gente pode pensar em organização de um outro grupo, se conseguirmos, né, viabilizar um outro grupo. Ou, muitas vezes, até adequar para um ônibus com uma maior capacidade. Existem ônibus, né, Gleison, que tem capacidade maior do que 40 lugares. Então, a gente sempre avalia isso de acordo com a adesão, né, no final do processo, né? A gente sempre organiza, pessoal, as viagens para aqueles de vocês que já participaram de outras, até para garantir o respeito à ordem de adesão. A gente sempre prepara um formulário, um forms, né, já estão todo mundo habituado, e a gente envia para vocês, e aí amanhã, no horário de 19 horas, esse forms vai estar recebendo as respostas, tá? Então, amanhã de manhã, a Ana Paula vai enviar para vocês esta apresentação, a gravação deste encontro, desse bate-papo, para que as pessoas que não puderam participar possam assistir, e junto o link para a inscrição. Então, ao receber o link 8, 9, 10 da manhã, na hora que chegar para vocês, e tentar fazer a inscrição, não vai conseguir, porque o link vai estar ativo somente às 19 horas. A gente faz isso para garantir que todo mundo tenha tido acesso às informações, possa ter esclarecido suas eventuais dúvidas com a equipe escolar, e aí às 19 horas todo mundo já esteja em condições de estarem na mesma página para garantir a inscrição. E aí, claro, à medida que essas inscrições avançarem, a gente vai dar os encaminhamentos práticos no sentido de vir à escola, fazer o pagamento, né, o parcelamento do jeito que for adequado, e aí a gente viabilizar efetivamente a viagem. Tá certo, Gleison? Fica à vontade. Wander, o Victor Flávio perguntou: temos até que dia para darmos esta resposta?
Victor, a gente lança, a gente nunca consegue colocar um prazo para dar a resposta, porque imagina você que amanhã o link vai estar disponível para receber as afirmativas de vocês às 19 horas. Então, pode ser que as vagas sejam preenchidas muito rapidamente. Se forem, aí pode ser que a gente não tenha tempo muito elástico para que possa fazer essa análise e tomar a decisão. Pode acontecer de dentro do preenchimento das vagas, se preencha, 30 vagas, 32, 35 vagas, e fiquem algumas remanescentes. Enquanto essas vagas remanescentes estiverem disponíveis, qualquer família pode tomar a decisão de incluir, e a gente vai incluindo pela ordem de adesão. Então, por isso é que não é possível afirmar por quanto tempo a gente vai ter esse processo aberto. Assim como, se eventualmente a gente lança e a adesão é muito baixa, a gente já avalia, eventualmente, a inviabilidade financeira da viagem. Então, tudo depende muito do volume de adesão a partir do horário das 19 amanhã, quando estivermos recebendo as inscrições e respostas. Bom, então, dos dados gerais da apresentação, é um pouco do que planejamos. Deixe disponível aí se alguém tiver mais alguma dúvida, seja se quiser digitar no chat ou se quiser abrir o microfone e perguntar, fique muito à vontade para a gente conversar. Lembrando, um detalhe que eu esqueci de falar, né? Que, claro, tem toda a equipe da escola que vai acompanhando as crianças, né? Então, no mínimo, a gente sempre sai com pelo menos 3 da nossa equipe, envolvendo aí, normalmente, um professor, um da equipe pedagógica, ou orientação ou coordenação, dependendo da necessidade, e alguém da equipe de eventos. Então, sempre, no mínimo, para um ônibus de 40 alunos, 3 colaboradores da escola. Wander, a Carol Oi. Vieira pergunta: se houverem mais de 40 alunos interessados, serão disponibilizados mais ônibus ou não? Então, Carol, depende, como disse. Vamos imaginar que a gente tenha 50 alunos interessados. A gente pode avaliar a possibilidade de ir com um ônibus, ao invés de um ônibus de 40 lugares, a gente pode buscar um ônibus DD, que chama, que é aquele que tem capacidade para até 60 passageiros. Vamos imaginar que atingiu 65, aí não vai ter jeito, não vai conseguir ir num DD. E às vezes pode ser que 25 alunos a mais não seja suficiente para cobrir a despesa para ir com 2 ônibus. Então, todo esse caminho do além dos 40 vai depender do que número a gente chega, tá? Podendo ser várias possibilidades. Eu falo que quando a gente organiza uma viagem, especialmente as viagens terrestres, porque as aéreas são um pouco mais amarradas, a gente quer sempre que todo mundo vá, né? Claro que respeitando as questões financeiras de cada um e também as rotinas de cada família. Então, a gente vai sempre se esforçar para que o maior número de alunos possa participar. Até porque sabemos da riqueza, mais uma vez, da riqueza histórica, cultural, artística, que está nesse passeio, nessa viagem pedagógica para Ouro Preto, Mariana e Inhotim. Boa noite a todos. Wander, Gleison, Jefferson, Boa todo noite, mundo. Ingrid. Ingrid. Primeiro que Lars vai, né? Já pode botar o nome dele, vocês já sabem disso. Mas eu só queria saber a hospedagem. Onde que vai ser? Você já tem uma noção? Não. Tem sim, tem sim. Os meninos podem falar aí o nome do hotel, é em Ouro Preto mesmo. Como é que é o nome, Gleison? Fala aí, João. É o Grande Hotel em Ouro Preto. Ah, ótimo. Tá, Tá? Isso tá aí. joia. Não, um local bem central, muito bom. Tá Sim, ótimo. sim. Tá ótimo, então. Ó, leva Lars como guia, porque em Inhotim já vai ser a terceira vez dele. Combinado. Isso aí. Mais alguém, se tiver mais alguma pergunta ou alguma contribuição, alguma sugestão, fiquem à vontade. Outra coisa e última, refeição, tá quase tudo incluso, só a de ida e de volta que não tá, não é isso? Perfeito. Só Sim. a alimentação no trajeto e o café da manhã quando chega em Mariana, só. Tá. Né? Aí o resto, tudo incluso.
Tá ótimo. E as comprinhas, né? Que como eles vão lá na feira de artesanatos, ali naquela feira em Ouro Preto, tudo que for de comprinhas aí por conta da galera. Tá. Ok, gente? Bom, eu acho que não temos muitas dúvidas, né, sobre a viagem, mas caso alguém tenha ainda alguma dúvida ao longo do caminho aí, a gente fica à disposição, como sempre, vocês têm aí o acesso a toda a nossa equipe, seja a mim, seja a Ana Paula e ao Jefferson lá no WhatsApp ou no Binóculo. Então, amanhã, durante o dia, o Gleison também, a equipe de atendimento, o João, né, a equipe tem essa característica, eu falo sempre, de ser muito acessível, de ser muito, né, disponível para esclarecer sempre qualquer questão. Então, não deixe durante o dia de tirar as dúvidas, até porque na hora das 19, para, de preferência, já ter uma ideia mais clara se vai ou não vai, para não correr o risco de depois não ter vaga posteriormente. Tá bom? Então, a gente fica muito à disposição. Obrigado, João. Você já colocou aí o link do hotel também para quem quiser conhecer, né? Então, muito obrigado mais uma vez a todos que participaram, todas as famílias, os colaboradores aí. Conseguimos aí dentro do tempo de quase 30 minutos, né, explicar um pouquinho da proposta, né, e colocar aí esse passeio à disposição para essa experiência pedagógica e de aprendizagem, né, para nossa galera do 8º ano do ensino fundamental. Tá bom? Obrigado a todos mais uma vez. Boa noite, bom descanso e até daqui a pouco para aqueles que estudam de manhã. Obrigado, Boa João. noite.